Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Muita alegria, meus irmãos, de estar depois de um tempo recebendo o convite para ser o responsável pela entregar a palavra de Deus no culto. E a minha alegria não exclui a minha preocupação, nem o temor que eu sinto de subir a este lugar, pois a minha carne enfraquece em meus ossos, mas o meu espírito está estribando e confiando em Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, quero compartilhar uma reflexão de um texto bíblico e fazer duas leituras. A primeira se encontra no livro de Provérbios, capítulo 7, e o versículo 19. Provérbios capítulo 7, versículo 19. Todos encontraram, meus irmãos? O segundo texto está um pouco mais à frente, que é no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2 e o versículo 7. Mas vamos se ater primeiramente no texto de Provérbios, capítulo 7, o versículo 19. Diz assim o texto: porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Cantares de Salomão, o capítulo 2, dois livros à frente, nós já encontraremos o livro de Cantares, o mesmo autor. Capítulo 2, versículo 7. Posso proceder, meus irmãos, à leitura? Diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Amém, meus irmãos? Quero aproveitar desta oportunidade e agradecer a Deus por mais uma vez nos dar esta graça, de estarmos aqui, também ao pastor Fábio, na pessoa do nosso irmão Jair Jesus, pastor Jair Jesus, pela confiança de mais uma vez estar assumindo esta tribuna. Meus irmãos, o texto que foi escolhido para a exposição da palavra de Deus nesta noite é um texto que, por sua vez, é, na maioria, desconhecido ou pouco lido entre nós. Porém, há-se um ensino dentro dessas palavras. E quero, meus irmãos, fazer uma leitura um pouco além da literalidade do texto. Não quero excluir nem desmerecer que a história do livro de Cantares de Salomão é uma história verídica e que aconteceu, apesar de algumas dúvidas acerca de quem era essa pessoa, de quem era essa mulher que correspondia a Salomão, que tem por nome Sulamita. Já o livro de Provérbios, alguns também não sabem se a história realmente aconteceu, porque o livro de Provérbios, escrito por Salomão, é um livro em que foi redigido para ensino moral. E o texto em que nós lemos no livro de Provérbios vai retratar a vida de uma mulher que não tinha em casa o seu marido, mas que ela estava na rua, nas praças, ociosa, procurando satisfazer o seu prazer. Mas o conselho do pregador que escreveu o livro de Provérbios não era para a mulher, e sim para o jovem tomar cuidado com a mulher que se apressa a adulterar, ou a ser fiel ao seu marido. Porém, eu quero fazer um paralelo, meus irmãos, entre esses dois textos,
e apontar primeiramente algumas semelhanças em que nós podemos encontrar nesses dois textos bíblicos. As duas mulheres, tanto a mulher de Provérbios como também a mulher de Cantares de Salomão, está presa em uma aliança, em um compromisso conjugal. Apesar que a mulher de Cantares de Salomão, ela vai estar presa a um noivado, e faz-se necessário também esclarecer que os textos em que nós lemos foi escrito e inserido em uma cultura diferente da nossa, porque o noivado e o casamento judeu não é tão semelhante ao noivado e casamento ocidental que é o nosso. Porque o noivado entre o judeu era como se fosse um casamento ocidental. A mulher entrava em um compromisso com o homem e, caso ela necessitasse não continuar com aquele desejo de casar com aquele homem, se fazia necessário divorciar, mesmo no noivado. E alguns acreditam-se que, se a mulher traísse o seu marido, cometia um pecado de adultério, porque ela já tinha uma aliança feita com aquele homem. É por isso que nós vamos ver lá em Mateus que José, ele queria fugir para não envergonhar Maria por ela ter se engravidado, porque eles tinham um compromisso como se fosse marido e mulher, mesmo sendo noivos, partindo da nossa perspectiva ocidental. Pois bem, percebemos então que essas duas mulheres estavam presas a um relacionamento, presa a uma aliança, um compromisso. E nos dois exemplos que eu citei, a primeira mulher, o seu companheiro foi fazer uma longa viagem e voltaria em alguns dias. E quando o texto se utiliza em alguns dias, fala de um tempo indeterminado. Não se sabe quando ele voltaria. Semelhantemente, a mulher de Cantares de Salomão não tinha presente contigo o seu cônjuge ou o seu noivo, que seria Salomão no caso, não estava com ela. Ela estava sozinha. Mas eu não quero apontar somente as semelhanças, mas o intuito é apontar principalmente as diferenças entre essas duas mulheres. E essa primeira mulher eu quero, meus irmãos, se utilizar de outro texto que está em Ezequiel, capítulo de número 16, que vai retratar também a vida de uma outra mulher. Porém, a história dessa mulher não é uma história literal. O profeta vai se utilizar de uma alegoria, ou seja, vai se utilizar de um sentido figurado, contando a história de uma mulher para retratar uma outra coisa. Porém, além da alegoria que nós vamos encontrar no texto de Ezequiel 16, nós também vamos perceber uma personificação. Por que uma personificação? Porque a mulher de Ezequiel 16 não é uma pessoa como nós, mas sim uma cidade chamada Jerusalém. E o profeta vai dar, então, características de pessoas para essa cidade, e por isso nós chamamos de personificação. Ele vai contar a história de uma mulher que, ao nascer de seu pai e de sua mãe, ela foi lançada na lama. O livro de Ezequiel. E os irmãos, eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Livro de Ezequiel, o capítulo é o de número 16. E o versículo é o de número 3. A partir do versículo 3. Ezequiel 16. E o versículo é o de número 3. Peço aos irmãos terem paciência nessa parte introdutória do texto. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto. O pastor proibiu, né? Mas vamos, todos estão com a Bíblia aí, né, meus irmãos? Todos estão com a Bíblia aí ou não? Amém, glória a Deus. Que bom, é bom nós folhearmos a palavra de Deus. Ezequiel 16, o versículo 3 diz assim: E dize, assim diz o Senhor, Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Vai dizer então a história de Jerusalém.
Em versículo 4 vai dizer que quando ela nasceu, no dia em que ela nasceu, não foi cortada o seu umbigo, e não foi lavada com água para se limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. E ninguém se apiedou dela. Antes, ela foi lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que ela nasceu. Nós estamos vendo no texto. Logo nós vemos a história de uma mulher, que quando ela nasceu, ela foi lançada no campo, e ninguém se apiedou dela. E passando Deus, olhando aquela mulher, ou aquela criança, que estava lá lançada, e em volta do seu próprio sangue, se os irmãos quiserem acompanhar o texto, em volta do seu próprio sangue, Deus olhando para aquela mulher, se apiedou dela. E a Bíblia diz que ela estava mesmo em volta do sangue, ela estava vivendo ainda, ela estava respirando, porque o sangue significa vida, e se ela estava em volta do sangue, é porque ela estava prestes a morrer. Ela estava condenada à morte, ela estava predestinada à morte, mas Deus, olhando para aquela mulher, se apiedou dela e tomou para si. E quando Deus tomou para si, ela começou a crescer, cresceu os seus cabelos, se avultaram os seus seios, e chegou o tempo de amores. E Deus tomou aquela mulher como a sua esposa. E quando Deus tomou aquela mulher como a sua esposa, Ele fez um pacto com ela. Ele fez uma aliança com aquela mulher. E quando Deus ele fez uma aliança com aquela mulher, nós vamos ver no versículo 6, que Deus ele lava aquela mulher com água, aquela moça, aquela adolescente, aquela jovem, e enxuga ela daquele sangue, e além do mais, Ele unge ela com óleo. Deus ele lava aquela mulher com água e unge ela com óleo. Após Deus ter lavado aquela jovem com água, ter ungido ela com óleo, Deus começa a vestir ela. E não são vestes comuns, são vestes bordadas. Da melhor vestimenta que existia na época. Calça os seus pés, cinge ela com linho fino, cobre ela de seda, do melhor tecido. E começa também a presenteá-la, dá enfeites, adorná-la aquela mulher, dá braceletes para ela, dá um colar para o seu pescoço, dá brinco para as suas orelhas, e ainda dá uma coroa de glória. E quando ela recebeu esses enfeites, esses adornos, ela começou a ficar formosa, e a sua formosura fez dela muito famosa entre os povos. E cresceu a sua fama entre aquela região. Essa é a história de Jerusalém. E quando ela cresceu aquela fama, meus irmãos, todos estavam observando ela por causa da sua formosura. E eu quero me apropriar, meus irmãos, desta alegoria que o profeta Ezequiel estava dizendo, para contar uma história muito bem conhecida de nós. A sua história, a nossa história. Porque antes de nós sentarmos nestes bancos aqui, meus irmãos, bem acolchados, bancos confortáveis, quem era você? Antes de conhecer a Deus, quem você era? Alguns aqui não tinham nem nome, porque ninguém te conhecia pelo teu nome. Ou chamava você de cachaceiro, ou pinguço, ou briguento. Olha aquele que vive brigando lá, aquele que fica jogado nas esquinas. Quem era você antes de conhecer a Deus? Passavam por você e ninguém se apiedava de ti. Ninguém olhava para a sua imundícia, para a sua nudez, e você estava lá envergonhado e ninguém se lembrava de ti. Estava predestinado à morte, estava predestinado a ser esquecido, estava predestinado a ir para o lamaçal do pecado e nunca mais se levantar, porque estava em vexame, em vergonha. Ninguém reconhecia ninguém. Quem era você? Será que você consegue forçar a sua mente, lembrar em sua memória o que aconteceu há muito tempo atrás
E Deus, olhando para ti, se apiedou da sua alma e te tomou em seus braços e passou e te lavou com água. Lavou da sua imundícia, te ungiu com óleo. Aleluia. Semelhante, meus irmãos, ao texto que está lá em Efésios, capítulo de número 5, e o versículo 25, que diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Deus, Ele amou você, te tomou no colo, te lavou pela palavra. E é por isso que em João capítulo 15, versículo 2 vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É semelhante, meus irmãos, a Tito capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz: mas quando apareceu a bondade, a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Porque você não merecia ser retirado em volta do sangue, da imundícia, da sua nudez, mas pela misericórdia dele se manifestou o seu amor e a sua benignidade. E Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. Como a mulher lá de Ezequiel 16 foi lavada com água. E além de lavar com a lavagem da regeneração, o que Ele fez aí? Alguém está acompanhando comigo em Tito capítulo 3, versículo 5? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que o óleo faz conosco? Se nós passarmos o óleo sobre alguém, ele vai reluzir o brilho dele e ele vai ser renovado. Aquilo que é velho, quando nós passamos o óleo, renova ele, se renova. Aleluia. Quem era você, meu irmão? Quem você era antes de Deus manifestar a sua bondade e o seu amor para contigo? E quando te tomou pelos braços, te lavou pela lavagem da regeneração e te renovou pelo seu Espírito, e você passou a brilhar novamente. Aleluia. E após de Deus lavar, ungir com óleo, o que Ele fez? Te vestiu. Isso não vem a questão, porque eu não quero discutir aqui a questão da exegese bíblica, mas se nós contarmos aqui os presentes e os adornos que o Senhor deu para a mulher de Ezequiel 16, nós vamos contar 9 presentes. Ele vestiu com roupas bordadas, calçou com pé de texugo, cingiu com linho fino e cobriu de seda. 4. Versículo 11. Enfeitou com adornos. Quais são os adornos? Bracelete nas mãos e colar ao redor do pescoço. Colocou um pendente na testa e brinco nas orelhas e uma coroa de glória. 9. Aí fica a critério da sua interpretação bíblica. Porque eu vou me lembrar de Gênesis capítulo 24, que quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac e Rebeca, o que ele fez? Presenteou Rebeca. Começou a adorná-la, presenteá-la, vesti-la. E no Novo Testamento, qual é a palavra que traduz para presente? São os dons de Deus. Não é isso? Ele foi até as profundezas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele presenteou os homens. E se é presente, porque você não merece? Porque foi pela misericórdia que Ele te tomou. Além de te lavar, te ungir, Ele te deu presentes. Te presenteou. Além de presentear você,
Lá em Ezequiel 16 vai dizer que aquela mulher foi nutrida com pão, com mel. Foi alimentada. Tinha pão na mesa para ela todos os dias. Ela não ficou desnutrida nem anêmica, não. Porque a palavra de Deus descia todos os dias para ela. E ela ficava saudável, nutrida, alimentada. Você não merecia estar aqui sentado, recebendo o banquete que aqui é servido. Mas Deus te viu lá fora, em volta do seu sangue, na tua nudez. Te convidou, te vestiu, te presenteou e está te dando alimento todos os dias. Quem você era? Alguns aqui andavam de pé para lá e para cá, mas hoje tem carro. Tem um automóvel, é ruim? Não, claro que não. É Deus quem dá. Muitos aqui não tinham nem lugar para morar, morava de favor em casa de familiares, mas Deus te deu um teto para você morar. Muitos aqui se vestiam com roupas que as pessoas davam. Muitos até andavam com o sapato furado. Sim ou não, meus irmãos? Ou eu estou mentindo aqui, eu estou contando isso só de carochinha. Mas Deus te vestiu. Deus calçou os seus pés. Te deu uma casa para morar, te deu um automóvel. Você não tinha nem emprego, ficava aí vagando, ocioso. Mas Deus te deu um emprego. Você tem um salário todo mês. É Deus que abre a porta para você. Eu sou mais ousado em dizer ainda que muitos nem imaginavam que teria um curso superior, mas Deus abriu a porta. Você cursou a faculdade, está formado aí. Oh, glória! Mas o que aconteceu com ela? Ela cresceu. Ela ficou bonita, ficou formosa, cresceu a sua fama. E o que aconteceu com aquela mulher, pregador? Aleluia. O que aconteceu com ela? No versículo 15 de Ezequiel 16 vai dizer que ela confiou na sua beleza. Ela confiou na sua fama. Ah, meu Deus! E começou a pensar que era alguma coisa sobre a terra. Começou a pensar que aquilo que tinha ganhado foi pelas suas próprias forças, pela força do seu braço ou pelo seu intelecto. E começou a corromper o seu coração, à semelhança de alguém lá muito tempo atrás, que vocês bem conhecem, que hoje está ao seu derredor aí, querendo te enganar novamente. Pensou que era alguma coisa que podia ser igual a Deus. Confiar em si próprio. E aqui, meus irmãos, que parte o princípio da queda. Quando se perde o temor de Deus e a confiança nele, e passamos a confiar em nós mesmos. Aleluia. Além de perder o temor de Deus, perde o reconhecimento de que você depende único e exclusivamente dele. Esquece disso. Aí, meus irmãos, eu vos falo o tema dessa mensagem, que é adulterar ou esperar. Adulterar ou esperar. Mas que palavra forte, pregador. Adulterar, o que é isso? Está chamando a gente de adúltero? Não foi o Tiago que disse lá em capítulo 4? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Não foi também João que disse: não ameis o mundo, nem que no mundo há? Porque a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida passa.
Aleluia. Aí você, além de ser recebida dentro do palácio em que Deus te colocou, você confiou em si mesmo e passou a atrair a Deus com os próprios presentes que Ele te deu, com aquilo que Ele te presenteou no meio desta caminhada. Por quê? Porque você começou a ter contato com o mundo, começou a amar o que o mundo está dando lá, e a sua natureza carnal começou a acender dentro de ti, que é a cobiça da carne, e você começou a buscar os prazeres pecaminosos, se utilizando dos presentes que Deus te deu. Começou a atrair a Deus, trocar o Senhor com coisas pequenas, coisas supérfluas, coisas passageiras. Nós trocamos, meus irmãos. Além de cobiçarmos com a carne, cobiçamos com os olhos, porque invejamos aquilo que o outro tem, e pecamos aquilo que nós olhamos. Quantos, meus irmãos, traem a Deus por horas mexendo no celular, no WhatsApp, ou com as amizades que Ele te colocou? Quantos aqui, meus irmãos, reclamavam falando: Deus, eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas para compartilhar comigo os meus segredos. Mas quando Deus te dar amigos, você substitui Deus pelas amizades, e Deus te convida para passar um tempinho contigo, em particular, para também contar os segredos que Ele tem, para te revelar os mistérios. Mas você recusa o tempo com Deus para passar com as amizades que Ele abriu para você. E quando Deus te convida, minha noiva, vem passar um tempo comigo. Mas você falou: não, hoje é sexta-feira, Senhor, já é dia 5, recebi o salário do meu emprego, eu vou gastar, vou passear, deixa para depois eu vou passar um tempo contigo. E começa a atrair a Deus por coisas tão pequenas. E, meus irmãos, eu não tenho medo de falar de que esta palavra converte tanto o que prega como também o que ouve. E quando, meus irmãos, eu comecei a ver esta mensagem, eu escrutei a mim mesmo, porque não é assim que diz: se examina-se o homem a si mesmo. E quantas vezes nós traímos a Deus por coisas tão pequenas, trocamos ao Senhor. E eu olho para o passado e digo: se fosse há 2 anos atrás, eu nem pensava em trocar a Deus por essa coisa, eu estava aos pés dele. Porque ninguém mais está refletindo sobre as suas ações, porque perdeu o temor de Deus. O pior é quando, meus irmãos, além de pegar aqui pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, é quando entramos na soberba, porque entramos na vanglória. Aleluia. Quando priorizamos, falamos: eu sou autossuficiente, eu mesmo consigo me satisfazer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você acha que eu não já imaginava, meus irmãos? Mas aí entra a história da outra, a mulher de Cantares de Salomão. Quem é aquela mulher? É a Sulamita. E qual é o comportamento dela? Não, ela é diferente. Aleluia. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque quando ela conhece Salomão, ela entende: Senhor. No capítulo 1, no versículo 4, ela vai dizer: Senhor, levanta-me tu e correremos. Seja tu meu rei, governa sobre mim. Aí ela vai escrever 3 vezes no mesmo livro, nós vamos ver essa passagem dizendo:
não desperteis o meu amor até que ele queira. Ela sabia esperar. Ela sabia aguardar. E quando Salomão ele vai dizer: olha, amiga minha, tu és tão bela, a mais formosa. E ela podia muito mesmo bater no peito: eu sou a mais bela, a mais formosa. Sabe o que ela disse? Eu sou só apenas uma rosa de Saron. Uma rosa simples que cresce no campo. Quem sou eu? Eu sou apenas uma rosa de Saron. Muitos pensam que rosa de Saron é uma coisa importante. Não, era uma pequena rosa que subia no campo. Ela era humilde em reconhecer que não era ninguém sem ele. E quando ela estava procurando pelo esposo, ela falou: olha, me fale onde que você está pastando as suas ovelhas, para que eu não fique aí vagando com outros pastores, porque eu não quero ser visto como uma prostituta, mas eu quero só me guardar para ti, o teu amor. Sabe o que significa isso? Ela preservava a sua santidade, a sua honra. Ela não se misturava com qualquer um. Ela estava se guardando para o noivo. Aleluia. Além de ela ser alguém que sabia esperar, que era humilde, que era fiel, era santa. No capítulo 3 vai dizer que noites e noites ela sonhava que ela estava indo atrás do esposo. Ela sonhava que corria atrás dele, em busca dele. Ela ansiava por ele, ela tinha amor por ele, esperava ansiosamente pelo retorno do noivo. Não é igual a mulher de Provérbios, que aproveitou que o marido não estava em casa para ficar ociosa e se prostituir nas praças, não. Ela só pensava nele, só buscava ele, esperava, perseverando por ele. Aleluia! Glória a Deus. Aí, meus irmãos, eu entendo porque em Mateus capítulo 5 vai dizer lá que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Porque como o nosso pastor Veiga, ministrou no penúltimo culto, na de doutrina, dizendo que o clamor vai acontecer à meia-noite. E uma coisa que me chamou muita atenção naquele texto bíblico que o pastor Veiga estava explanando, era que a noiva, ela não tinha medo do clamor. Ela não tinha temor se quando ia acontecer o clamor lá, e ela ia estar sem azeite. Não. A noiva prudente, ela anseia. Ela espera. Ela deseja o retorno do noivo. Ela não tem medo se vai acontecer daqui a 10 minutos ou se daqui a 5 minutos. Ela está preparada porque o coração dela está confiando nele. Ela anseia por ele. Meus irmãos, me dá licença em dizer: ah, como eu queria. E eu sempre falo essas coisas, pregar uma palavra em que meu coração pudesse aqui ver os irmãos se alegrando. Porém, meus irmãos, os tempos se faz necessário que a palavra de Deus seja pregada com verdade. E seja a genuína palavra de Deus. Porque, meus irmãos, não quero chegar lá em cima e prestar contas pela sua alma. Porque, meus irmãos, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas não desejais ser mestres e doutores, porque aquilo que você ensina, você será julgado. E esta palavra, meus irmãos, vai gerar em ti vida, e vida que pode durar por noites e noites e noites. E eu prego, meus irmãos, para a sua consciência e para o seu espírito,
para a sua alma. Porque nós bem sabemos, meus irmãos, aonde caímos. E a palavra de Deus para a igreja de Éfeso no Apocalipse diz: lembrai de onde vós caístes, retornai lá, se reconcilia com Ele. Porque mesmo que você traiu Ele por coisas desta terra, mesmo que você traiu Ele por coisas supérfluas, Ele tem um pacto contigo. Ele tem uma aliança contigo. Ele não esquece. Ele não esquece da aliança que Ele tem contigo. Ele não esquece do compromisso que Ele fez contigo. Ele se lembra e espera com braços abertos. Vem minha noiva, eu te espero. Vem minha esposa, eu te espero. Vem minha noiva, eu te aguardo, eu te espero. Dá para você reconhecer que você precisa retornar a Ele. Deus fez uma aliança contigo. Deus fez um pacto contigo. Ele te lavou, te ungiu, te vestiu, te adornou. E naquele grande dia nós veremos, meus irmãos, a bodas do Cordeiro, a noiva ataviada, adornada, preparada para o noivo. Quem anseia pelo grito do clamor, o brado que acontecerá a qualquer momento, porque a noiva espera e guarda, e anseia, e deseja o retorno do esposo, do noivo. Aleluia, me deu esta oportunidade, eu não posso deixar de mão. Se coloque de pé. Aleluia. Oh, glória. Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria glorificando a Deus. Porque buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ainda está perto, ainda pode achar Ele. Busca Ele aí onde você está, igreja. Não perca o tempo. Eu quero, meus irmãos, fazer o convite. Onde está a primeira pessoa que quer reatar o pacto que você fez com Deus? Ou se você não fez, Deus está pronto para te lavar, te ungir, te vestir. Eu quero conhecer onde está a primeira pessoa. Aproveita esta oportunidade. Aleluia, ali está a primeira pessoa. Oh, igreja, aleluia. É a primeira pessoa que reconhece e que precisa e que necessita. Onde está a segunda pessoa? Este é o momento, a porta está aberta. Não tenha vergonha, todos aqui já passaram por isso. Deus vai te cobrir esta noite. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Eu insisto mais uma vez. Vem aquele te espera. Vem aquele te aguarda. Ele anseia por ti. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Eu sei que você está em algum lugar. Ele chama por ti e te espera nesta noite. Nós te esperamos. Nós te aguardamos. Há uma festa no céu quando uma alma se arrepende. Vem fazer festa no céu nesta noite. Porque o céu está pela expectativa de que a sua alma se salve. A igreja e os santos desejam pela tua salvação.
Cristo, o noivo, te aguarda. Ele quer fazer um pacto contigo. Ele quer fazer uma aliança contigo. Ele quer selar um relacionamento contigo hoje. Começa esse ano diferente, porque Ele tem coisas maravilhosas para te mostrar. Aleluia. Se não tiver, que Deus te conceda outra oportunidade. Igreja, vamos orar. Meu Deus Todo-Poderoso, eu preguei a sua palavra, Senhor, e aqui uma alma se rende aos teus pés e deseja, meu Deus, selar um pacto contigo. Deus, nós acreditamos, meu Pai, que neste momento o teu Espírito adentre, meu Deus, em sua vida. A lave com água, unge ela com óleo, meu Deus, e cubra ela, meu Deus, do vexame, da vergonha, e para que, meu Deus, teu nome seja glorificado. Senhor, escreva o seu nome no livro da vida, e para que ela persevere e espere pelo noivo até o dia, meu Deus, em que a trombeta soará. Ao teu povo, meu Deus, que aqui se reuniu, que haja, meu Deus, um compromisso contigo durante este ano, durante o início, meu Deus, de mais um período, de mais um tempo, que eles possam selar um compromisso contigo, meu Pai, e manter um relacionamento, mas um relacionamento mais, meu Deus, próximo de ti, se apaixonar por ti todos os dias, arder de amor por ti todos os dias, meu Deus, e não trocar o Senhor por coisas mínimas, por coisas desta terra, para que possamos perseverar e continuar confiando em ti, perseverando em ti, esperando no noivo, clamando pelo noivo. Oh, aleluia. Glória a Deus, que bênção nessa noite, né? Que Deus continue abençoando a vida dessa senhora. Meus irmãos, estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Que Deus abençoe, uma boa semana a todos, em nome de Jesus.